Em continuidade à lição de número 11, que fala do Evangelho na casa de Cornélio, Pedro precisa se defender perante a igreja, porque ele visitou a casa de um gentio. Então ele diz que o Evangelho da graça de Deus, como ele pregou no dia do Pentecostes, ele foi para todos, e não somente para os judeus. Ele fala da visão que ele teve dos animais impuros, e Deus disse: não chame impuro aquilo que Deus consagrou. Então, essa experiência espiritual, esta visão que Deus mostrou para Pedro, e esse encontro dele com o gentio, foi cumprimento das profecias e das promessas bíblicas. A Bíblia diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então ele não veio só para os judeus, ele veio para o que era seu, tudo que ele criou. E até os seus irmãos não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, não o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A urgência da pregação era de muita importância para a igreja, porque a igreja já estava aí quase 10 anos acomodada, o evangelho estava preso em Judéia e cidades judaicas, Jerusalém e outras cidades da Judéia, e ela precisava expandir. A morte de Estevão vai contribuir para uma maior perseguição, e essa perseguição vai ajudar a espalhar o evangelho para outras cidades. Mas o acontecimento do evangelho na casa de Cornélio é um acontecimento muito importante. É uma nova visão que Deus quer dar para a igreja, dizendo que os gentios também fazem parte desse projeto. Jesus já tinha profetizado, já tinha falado, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentarão à mesa com o pai Abraão no reino de Deus. E muitos que se dizem donos do judaísmo, donos da religião judaica, donos do reino do céu, serão lançados nas trevas exteriores. Então, pela primeira vez, o evangelho chega para a família, para a casa de um gentio. Mas Filipe já tinha pregado em Samaria, e Filipe já tinha pregado para um eunuco, e esse eunuco ele foi para a Etiópia e com certeza levou essa mensagem poderosa revelada no livro do profeta Isaías. Isaías é um resumo da Bíblia, ele tem 66 capítulos, do 1 ao 39, o profeta Isaías sempre aponta o dedo, mas do capítulo 40 até o 66 é consolação. Então Isaías pode ser dividido em duas partes. Do 1 ao 39 representa no Antigo Testamento, condenação, acusação contra os pecadores, contra os reis, contra as injustiças sociais. Mas no capítulo 40 até o 66, que representa o Novo Testamento, a palavra é consolação. Consolai o meu povo, ou seja, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Eu não gosto de falar dispensação da graça, porque no Antigo Testamento ninguém foi salvo fora da graça e da fé. Os antigos alcançaram a promessa pela fé, pela graça, mediante a fé. Os heróis da fé do capítulo 11, eles foram salvos pela fé e não pelas obras da lei. Então a graça de Deus sempre esteve com portas abertas para perdão, reconciliação e salvação, mesmo no Antigo Testamento.
Por isso eu prefiro a dispensação do Espírito. Aliás, eu não creio em 7 dispensações. Essa é uma teoria de Scofield, muito divulgada na nossa igreja. Scofield era um teólogo fundamentalista do século XX e ele foi um grande estudante, mas eu não vejo com bons olhos essa dispensação de 7 dispensações. Eu vejo pela Bíblia que temos só 2 dispensações. A primeira dispensação é a primeira casa, e a segunda dispensação é a dispensação do Novo Testamento. A primeira casa é o Antigo Testamento e a segunda casa é o Novo Testamento. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque na primeira casa o tabernáculo era perecível e na segunda o tabernáculo é espiritual, coluna e firmeza da verdade, a estrutura do reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Então o evangelho chega na casa de um gentio e eles se convertem e imediatamente são batizados e o Espírito Santo é derramado na casa e na família de Cornélio. A salvação chega na casa de Cornélio, mas o Pentecostes também chega na casa de Cornélio. Então é um período, é uma coisa nova para a igreja, é um período de transição, porque a igreja ela está perto de se instalar em Antioquia por causa da perseguição. Muitos judeus estão fugindo para lá, para não morrer. E é a partir de Antioquia que a igreja vai ser completamente aberta para os gentios, e é a partir de Antioquia que ela vai alcançar mais de 70 cidades, porque até essa história aqui de Cornélio, ela ainda estava muito restrita a Jerusalém e Judéia. Quem pregou em Samaria não foram os 12, quem pregou em Samaria foi Filipe, um daqueles helênicos que foram separados para aquele importante serviço na igreja, como também Estevão. E essa visita é algo novo. Na casa de Cornélio é algo novo para a igreja. Mas Pedro se defende perante a igreja, dizendo que a salvação é para todos. E ele não podia rejeitar esse passo de penetrar a força do poder do evangelho na família de um romano. Até os romanos oprimiam o povo de Israel. Mas o evangelho chegou na casa de Cornélio, cumprindo assim todas as profecias, que o evangelho não era só para os judeus, mas para todos. É mais um acontecimento da igreja primitiva, desimpedindo o evangelho das muralhas raciais judaizantes e alcançando povos, nações, etnias diferentes, porque Jesus tinha deixado o mandamento. Ide pregai o evangelho a toda criatura. E esse é o primeiro mandamento, é um mandamento universal, é para todos os crentes. E depois um mandamento para a liderança. Ide ensinai todas as nações, fazendo discipulado e batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A única cerimônia bíblica que fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é a cerimônia do batismo. Todas as outras nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Por quê? Ele é o sumo pastor, ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso sumo sacerdote. Considerai Jesus apóstolo da nossa confissão e sumo sacerdote da casa de Deus. Então a história de Cornélio é um cumprimento das profecias e é o clímax do plano de Deus
para a salvação de todas as nações.